Graça e paz a todos nesta noite. Boa noite, meus queridos, né? Primeiramente, eu estou muito contente. Não tinha vindo ainda aqui nesta igreja, né? Igreja de Cristo aqui. Amém. Nós estamos tratando aí um seminário para a família. Ontem já foi ministrado aqui, tenho certeza, muito bem, né? Pelos nossos irmãos Wendel e Bruna, sobre a questão da criação dos filhos. E hoje o tema que me foi passado aqui foi sobre a questão da renúncia, né? Que ser discípulo requer abnegação. Foi o texto que foi nos passado nesta noite para estarmos aqui ministrando com os irmãos e espero que nós possamos juntos discorrer sobre esse tema. Amém, meus queridos? Todo mundo aí bem para ouvir a palavra, todo mundo feliz, contente, já louvamos, já adoramos. Então, vamos lá. Bem, como o título já fala, né? Ser discípulo requer abnegação. E aí, se a gente for olhar isoladamente, eu não vou nem entrar em Bíblia, mas se a gente for olhar isoladamente as palavras-chave, né? Vamos dizer assim, discípulo e abnegação, a gente vai observar que discípulo significa o quê? É alguém que segue os princípios, que segue os passos de um mestre, né? Ele se espelha em alguém. E abnegar, como o pastor aqui já falou, é renunciar. É você desapegar, é você ter desinteresse. Então, sem entrar na própria palavra de Deus, o tema está falando que para você seguir os passos de alguém, é preciso você renunciar, desapegar e se desinteressar. Eu não preciso nem entrar na palavra, mas claro que nós vamos entrar para a gente ver o que é que a palavra de Deus nos diz acerca de tudo isso. E eu gostei muito, viu, pastor, desse tema, porque é um tema que me confronta constantemente. Principalmente nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos tempos, onde a gente vê as coisas cada vez mais se estreitando para o povo de Deus. As coisas não estão fáceis, os parafusos apertando, e a notícia que eu tenho para dar para vocês é que elas não vão melhorar. A gente que conhece a palavra sabe que as coisas não vão melhorar. O mundo tem aquela ideia de que, se Deus quiser, vai tudo ficar melhor. Não é verdade. Para nós que servimos a Cristo, enquanto mais se aproxima o retorno de Cristo, mais complicadas as coisas vão ficar para nós. Então, esse tema sempre me confronta porque eu fico pensando, Senhor, às vezes quando eu leio assim, a vida, a biografia de alguns irmãos nossos, né, de séculos passados, eu me envergonho, às vezes, da cristã que eu sou. Então, é um tema que me confronta. Primeiro porque, quando eu estava estudando, e eu fui meditar bem, né? Eu gosto de ler bem devagar e repetidas vezes e ver se tem outras passagens na Bíblia que falam do mesmo tema. E eu fiquei pensando assim, eu digo, meu Deus, se as pessoas soubessem verdadeiramente o que significa ser discípulo de Cristo, eu acredito de verdade, irmãos, que o número de cristãos hoje era bem menor. Era bem menor. Porque o que Cristo requer, nessas referências que nós vamos tratar hoje aqui, são demandas muito altas. Não é o Cristo que está sendo apresentado aí pelas igrejas fora, o Deus que muitas vezes as pessoas falam por aí, porque as demandas de Cristo para que nós sejamos discípulos dele, elas são altas. E se a gente parasse para analisar as pessoas, quando vêm a Cristo, muitas vezes naquele socorro emergencial, se elas parassem, eu digo a vocês que a gente não teria o número de cristãos que temos hoje. Existe uma certa passagem que eu estou tentando me lembrar, e não consigo, eu não sou muito boa de memorizar os versículos. E eu, meditando sobre isso, eu me lembro que uma vez, que está em João, e Jesus estava pregando lá em algum lugar, e tinha um grupo de pessoas, e Jesus falando do que era necessário, né, para a gente servir, estar no reino de Deus. E a palavra de Deus diz que muitos que estavam ali, que escutaram aquilo, eles saíram e foram embora. Por quê? Eles viram que não suportariam tudo isso para ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Então, eu espero que nesta noite
eu e você possamos sair aqui convictos desse compromisso. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, primeiro nós fazemos um compromisso. Jesus, ele não chamou ninguém para mudar de religião. Em nenhum momento da Bíblia, Jesus pede a ninguém para mudar de religião. Ser cristão não é uma religião. Mas Jesus, ele nos chama para um compromisso. E todo compromisso, ele requer renúncia. Se nós pararmos para pensar, eu me lembro que eu fiquei uma época como chefe da secretaria lá onde eu trabalho, no tribunal. E quando minha primeira filha nasceu, eu cheguei para o meu chefe, eu passei 7 meses em casa e fiquei pensando que eu era aquela chefe que chegava primeiro e saía por último. E eu disse, eu não tenho mais condições de continuar exercendo esse cargo e poder dar assistência à minha filha. Eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Porque, às vezes, eu saía de madrugada do fórum e eu disse, não tenho condições. E foi muito difícil, porque era um valor bem alto na época, hoje não é tanto, mas naquela época era. Mas muito, muito alto. E eu cheguei para o meu chefe, antes da licença acabar, e eu disse, eu não tenho mais condições de ficar. E ele disse, não diga isso não, Juliane, pelo amor de Deus, o que é que a gente vai fazer sem você? E aquela coisa de Senhor, eu disse a ele, doutor, qualquer pessoa pode me substituir aqui. Eu não sou insubstituível aqui. Agora, lá na minha casa, ninguém pode me substituir. Eu, como mãe da minha filha, ninguém pode me substituir. Toda decisão e compromisso que a gente assume, ela implica em uma renúncia. Quando eu assumi o compromisso de ser chefe de secretaria, daquela secretaria lá, do tribunal, eu tive que renunciar a muita coisa na minha vida. Mas aí chegou outro compromisso, que foi a maternidade. E aí eu tive a alegria de receber um presente de Deus, foi minha filha, mas eu tive que renunciar o financeiro. Algumas pessoas dizem status, que para mim tanto importa, ser chefe ou não, mas é um status. E eu renunciei a isso e estou muito feliz, não me arrependo da minha decisão até hoje. Já tive propostas para trabalhar como chefe novamente e continuo renegando, porque a maternidade, ela exige isso de mim. E eu acho que eu ainda precisaria estar mais. Não estou porque eu preciso ajudar meu esposo a manter a casa. Mas todo compromisso, isso no trabalho, quando você se casa, você tem que renunciar. Você não tem mais vida de solteiro. Você renuncia. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, isso também implica em renúncia. É um compromisso que você assume com Cristo. Implica em renúncia. Você não pode continuar tendo a mesma vida que você tinha, porque você agora não mudou de religião. Você fez um compromisso com o Rei dos Reis. Com o Senhor dos Senhores, aquele que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Então, vai ser preciso você ter mudança de vida. Não dá para ser diferente, certo? Eu quero ler aqui com os irmãos, na referência que nos foi passada aqui, Lucas. Lucas, no capítulo 14, versos 25 e 26, quem quiser acompanhar, quem não, pode ficar à vontade, quem não quiser, não tem problema, eu vou ler aqui, 14, 25 e 26. Lucas 14, 25 e 26, diz assim a palavra. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, vocês estão entendendo como as demandas são altas aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, só pessoas que nós amamos muito, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele foi categórico. Se você não aborrecer. Que significa o quê? Se você amar menos.
Se você não amar menos seu pai, seu filho, seus irmãos, você não pode ser o meu discípulo. E aí ele ainda vem, ó como a demanda aqui ainda vai ficar pior, no próximo versículo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, eu já tinha lido isso, mas quando a gente para ministrar uma palavra, acredita aqui quem ministra, quem é pregador, você fica ali, né? Eu fico moendo, igual uma vaca, com capim na boca assim, ó. Para ver se sai, espremendo. Eu leio uma vez, leio duas, leio três, leio várias e várias vezes, para ver se desce mesmo ao coração o que o texto realmente está querendo trazer para nós. A primeira condição de Jesus que a gente vai ver aqui, ele fala que nós devemos primeiro, né? Se não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está dizendo assim, olha, você tem que amar mais a mim. Esse aborrecer é amar menos. Então, você tem que amar menos seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Dá para imaginar, irmãos? Que filho, né? Eu vou pegar o exemplo de filho. Existe coisa que a gente ama mais do que filho? Jesus. É para ser. Ele exige aqui isso. Ele exige isso de nós. Que amemos mais a Ele. Que o compromisso que nós temos com Ele esteja acima desses compromissos. Deus não está dizendo aqui que nós vamos ser irresponsáveis, vamos ser negligentes com a nossa família. Não podemos, né? Até mesmo porque a palavra de Deus não diz isso. Devemos, esposas, respeitar e honrar os maridos, os homens amar as mulheres, os filhos honrar pai e mãe, mas ele está dizendo que esses compromissos com essas pessoas que vivem aqui na terra, elas não podem se sobrepor ao compromisso que você assume com Cristo. Não pode estar acima dele. Quer ver um exemplo? Você vai dizer assim, isso é muito fácil, irmã, eu amo mais. Eu vou dar exemplos práticos para vocês aqui nesta noite. Que aconteceu, inclusive, comigo. Você está no seu trabalho. Não, o trabalho vai envolver chefe. Eu quero um exemplo com pai e com mãe. Seu pai, ele se envolveu em algo, sei lá, uma briga com o vizinho, uma briga com um sócio lá no trabalho dele, mas ele está errado. A atitude dele está errada. Mas aí é seu pai. E o que acontece muitas vezes é que nós passamos a mão na cabeça, remendamos ali e ficamos do lado porque é o nosso pai. E às vezes a briga se complica e nós ficamos com cara feia com o vizinho e às vezes então chama a boca, porque é o nosso pai, né? Temos que ficar ao lado do nosso pai, mesmo que a conduta dele seja errada. Aí eu pergunto, você está amando mais quem? Mais seu pai ou a Cristo? O pai. Aí será que você está fazendo aqui o que Lucas está dizendo? Se não aborrecer o pai e a mãe. Quer ver outra coisa? Nós somos mães e pais. E os pais, né, e as mães têm aquele sentimento de proteção, e meu filho nunca está errado, e está tudo certo. Vamos pegar exemplos práticos. Na escola, as crianças, a professora chama porque a criança teve um comportamento assim, assado, e você, não, meu filho não fez isso. E em vez, às vezes nem concorda porque a escola vai corrigir. Mesmo sabendo que o comportamento da criança foi indevido, mas não aceita a correção da escola, às vezes até tira da escola. Eu conheço pessoas no meu círculo de amizade que já fizeram isso. Crentes. Tiraram a criança da escola, a criança com comportamento indevido, tirou porque botou a responsabilidade na escola, não aceitou a falha do filho. Aí eu pergunto, está amando mais quem? Cristo ou filho? Está sendo discípulo? Quer ver outra coisa? Você tem um irmão. Aí seu irmão é dono de uma empresa, sei lá, dono de uma escola. E aí ele vai fazer uma seleção para colocar estagiários lá. E aí você tem o seu filho, chega, meu irmão, dá um jeitinho aí, bota seu sobrinho, né? Afinal de contas, seu sobrinho ajuda, estamos precisando, né? Porque isso acontece. Está desempregado, está precisando.
E aí você quer que seu irmão seja corrupto de colocar ele no meio ali da seleção. Você está amando mais quem? Aí você quer irmão, aceita, né, a proposta da sua irmã. Quem você está amando mais? O irmão ou a Cristo? Esses são exemplos práticos do nosso dia a dia. Que muitas vezes a gente não vê que isso é errado. Porque eu costumo dizer que tem os pecados explícitos e os pecados implícitos. Os explícitos são aqueles que todo mundo olha, isso é pecado, isso é errado. Fulano traiu e adulterou, né? Fulano roubou, outro foi preso, né? Olha que escândalo com aquele irmão. Mas aí o gato que tem lá na sua casa, você não repara nisso. A maneira como você trata o seu esposo ou a sua esposa, você não repara nisso. A maneira como você está se conduzindo lá no seu trabalho, você não repara, porque é pequenininho. Aí você acha que não tem nada a ver. Aí eu pergunto, você está amando quem? A Cristo ou as pessoas ao seu redor? As demandas de Jesus são altas. É por isso que eu disse aqui, quando eu parei para pensar nisso, eu digo, meu Deus, será que existia o número de cristãos que hoje existe? Se a gente pensasse nessas demandas que o Senhor exige de nós, talvez não tivesse o número de cristãos que temos hoje. Essa é a primeira demanda. E aí, ainda nessa demanda, Jesus diz assim, e se você não amar menos a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Aí a coisa piora, né? Porque agora você vai ter que se amar menos. Se você não amar mais a mim do que a você mesmo, olha só. Quer ver um negócio difícil? Muitas vezes a gente tem nossos conceitos, os nossos princípios. Quando nós nos envolvemos numa briga, nós temos razão, nós envolvemos num conflito e a gente sabe que tem razão. E a palavra de Deus diz assim, você tem que perdoar. E aí você não quer perdoar, porque você sabe que você tem razão. Mas o que é que Jesus disse? Ame primeiro, ame quem? Você vai amar mais quem? A mim do que a você. Então você vai ter que engolir isso porque você me ama. Você vai perdoar, não é porque você ama a pessoa, não. É porque você ama a mim. Porque o perdão, ele é uma atitude. Ele não é um sentimento. Você não vai esperar sentir que perdoou. Como muita gente. Eu não senti que perdoei ainda. Não é um sentimento, perdão. É uma atitude. E muitas vezes nós temos que negar e renunciar. Eu disse aqui, é desinteresse, é desapego. E você vai precisar fazer isso porque você é discípulo de Cristo e você ama mais a Ele do que a si próprio. Então, nós, no decorrer da caminhada cristã, vamos precisar engolir alguns sapos. Que a verdade é essa. Porque dói na nossa carne. A gente tá com a razão e tem que ir lá pedir perdão. Já aconteceu isso com você, irmã? Já. Já no meu trabalho, eu errada, e Jesus disse, vai pedir perdão lá. Eu, Senhor, não posso. Ele, mas vai. E eu tive que ir. Por amor à pessoa, não. Por amor a Cristo. Isso é negar a si mesmo. Isso é aborrecer o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Não é que a gente não ame, nós amamos e temos compromisso e devemos cuidar da nossa família. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Devemos tratar bem, mas o nosso amor a eles não pode ser maior do que o nosso amor a Cristo. A segunda demanda é que Jesus ele pede para a gente levar a sua cruz, né? Jesus aqui no segundo verso, deixa eu ver aqui, eu já perdi aqui a referência. Voou aqui, peraí. No verso 27, diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a sua cruz. Aquele que não levar a sua cruz e não vier após, não pode ser meu discípulo. Tem muita gente que diz assim, minha filha, eu tenho um marido lá em casa que você não sabe, é a minha cruz. Um filho que é a minha cruz. Eu tenho uma doença, essa doença é a minha cruz. Não é, não. A cruz não significa isso, não, meus irmãos. Lá na época romana, cruz significava morte. Para aqueles condenados pelos crimes mais bárbaros que existiam, a condenação era morte de cruz. Então, cruz significa morte, significa sofrimento. Quando Jesus está dizendo assim, olha, vocês querem ser meu discípulo? Estão dispostos a morrer e sofrer por mim? A
coisa fica pior. Estão dispostos? Em muitos países existe a perseguição aberta e oficial. Aqui nós não temos. Mas nós estamos dispostos a isso? A morrer e sofrer por Cristo? Porque muitas vezes nós não queremos. Existe algo que se é disseminado aí nas igrejas, que Cristo é o resolvedor de todos os nossos problemas. E as pessoas vêm a Cristo buscando isso. Ele resolve tudo porque Ele pode todas as coisas. Jesus, Ele pode tudo. Mas Ele não veio para isso. Jesus, Ele veio e disse assim, vocês querem vir após mim? Me amem. Acima de todas as coisas. Eu quero ler, eu vou precisar ler para os irmãos uma outra referência aqui. Ainda aqui em Lucas, eu vou ler mais compridinho aqui, viu? Do 28 ao 32. Vou fazer uma leitura um pouco mais longa, mas é necessário para a gente entender. Continuando ainda no 14, tá? A partir do 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que é que esses versículos estão dizendo aqui? O que é que tem a ver com o que nós estamos falando? Eu fiquei muito tempo pensando nisso para poder entender, eu confesso aos irmãos, porque eu já tinha lido isso tantas vezes e nunca tinha observado. E eu fiquei pensando, né? E ele diz assim, qual é aquele que vai edificar uma torre e primeiro não se assenta para fazer os cálculos, para saber se vai ter condições de terminar essa torre a obra ficar no meio do caminho? É igual a gente quando vai fazer uma reforma na nossa casa. Vamos lá, você vai fazer uma reforma na sua casa, sei lá, vai colocar um piso diferente na sala e uma parede diferente. Eu, pelo menos lá em casa, eu calculo tudo demais. Some e ressomo para não faltar. A gente faz isso, né? Quem é responsável e negligente faz isso. Quem é responsável aí é outra coisa. Mas quem é responsável e negligente, ele vai ali calcular tudo, ver se o dinheiro dá, se vai ter como comprar o material e pagar a mão de obra e finalizar aquela obra para não ficar lá a sala, né, a casa com a metade do piso e a outra metade sem, ou então a sala pela metade. Vai fazer isso. Vai calcular para ver se vai ter condições de continuar essa obra. Dentro disso que nós estamos falando aqui, da questão da renúncia, o que é que Deus está falando para nós? Quando nós aceitamos o compromisso de ser discípulos de Cristo, precisamos calcular tudo. Todos os riscos e todas as demandas para saber se realmente vamos ter condições de ir com Ele até o fim. Então, o que eu disse, que muitas vezes eu acho que muitos cristãos que estão hoje aí com a denominação de cristão, se soubesse de verdade o que é ser discípulo de Cristo, ele não estaria aqui. Como Jesus estava pregando lá em João, e muitos desistiram quando escutaram o discurso dele, quando escutaram as demandas dele. Porque não calcularam bem. E muitos estão aqui pensando que Cristo é só o resolvedor de problemas. Mas Cristo chamou você para um compromisso onde o compromisso com Ele está acima de qualquer outro compromisso que você possa ter. E você precisa calcular bem isso para saber se você tem condições de ir até o fim com Ele. Eu quero dizer a você, meu querido, se você não tem, é melhor nem seguir. É dura, né? É difícil. Irmã, que palavra é essa? Mas a gente precisa entender, compreender o compromisso que nós temos com o Senhor. É de renunciar, é de ir com Ele até o fim. Você está disposto mesmo? Quantas vezes, irmãos, eu me pego quando eu vejo as coisas ficando pior. Eu digo, Senhor, eu vou aguentar tudo isso?
É necessário, irmãos, sermos incomodados pelo Espírito Santo de Deus para sabermos se nós somos capazes de enfrentar todas essas demandas e sustentar isso até que Cristo volte. Eu lhe digo uma coisa, Ele prometeu que estará conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso conforto. Jesus, ele exige coisa alta de nós? Sim, mas ele diz, estarei com vocês todos os dias até o fim. Ele está todos os dias nos sustentando, nos ajudando e nos dando força. Nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo, nos ajudando, suprindo as nossas necessidades. Cristo, ele não nos abandona nunca. Agora, precisamos ter ciência de que tipo de compromisso eu e você estamos assumindo com Jesus. Não é uma brincadeira. Eu queria ler também Mateus, que também fala essa mesma palavra. Mas ele vai trazer algo diferente um pouquinho aqui de Lucas. Mateus capítulo 10, verso 37. Pastor, me diga aí até que horas eu tenho, tá? Para eu não me descontrolar aqui. Tá bom. 10:37. Vamos lá para Mateus 10:37. Eu estou lá em Marcos. Achei, irmãos, pronto. Mateus 10:37 diz assim. Eu vou começar do 34, certo? Jesus, ele começa. Essas aqui são palavras do próprio Jesus, tá bom? Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É o mesmo texto, o mesmo significado lá de Lucas, porque são os evangelhos, né, sinóticos, eles têm, aí a diferença é um pouquinho num e em outra coisa. E o irmão também, o pastor, leu a referência de Marcos, que também trata do mesmo tema. Mas por que eu li Mateus aqui para vocês? Porque tem 2 versículos que muito me chamaram a atenção. Jesus, ele diz assim no 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Irmãos, Jesus, Deus é aquela coisa, né? Eu já escutei isso essa frase muitas vezes por aí. Deus é um Deus de amor. Ele vai perdoar todo mundo. Isso não é verdade, irmãos. Deus é um Deus de amor, sim. Olha, tem um livro aí do pastor Wade, o Top das Galáxias, né? Amor, a verdadeira natureza de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus que perdoa. Mas Deus, ele traz juízo. Ele traz juízo. Né? A gente sabe disso. Ele perdoa aqueles que se arrependem. Quem não tem arrependimento, como é que ele vai perdoar? Os que não se arrependem. E aí, existe também um outro estigma, né? Jesus, assim, Jesus é a paz. Mas Jesus disse, eu não vim trazer paz para o mundo. Irmã, que palavra é essa? A gente não tem paz. Nós temos paz com Deus. Ele diz lá em João 16, eu vos digo, para que vocês tenham paz em mim. Mas no mundo vocês terão aflições. O que Jesus está dizendo? Vocês em mim, vocês têm paz. Mas no mundo vocês têm o quê? Aflições. Aí aqui Mateus, ele diz, eu não vim trazer a paz, não. Eu vim trazer a espada. O que Jesus está dizendo aqui? Ele não está dizendo
que é para a gente sair, pegar a espada aqui, olha, prestem bem atenção. Ele não está dizendo aqui que é para a gente sair pegando a espada e sendo violento com todo mundo, ou colocando a faca no pescoço das pessoas e dizendo, aceite Jesus como Salvador, senão você morre, como algumas religiões por aí fazem, né? Na base da espada, ou você se converte ou não, ou morre. Não é isso que Jesus está dizendo, que nós devemos enfrentar os nossos inimigos com a espada. Não. Aqui ele não está dizendo isso. Em nenhum momento Jesus disse isso. Mas Jesus estava dizendo que no mundo nós teremos dificuldades, sofreremos aflições. E ele não veio, porque muita gente acha assim, agora eu tenho Jesus, Jesus tem obrigação, Deus tem a obrigação de me dar uma vida tranquila, uma vida sem problemas, tem gente que, no primeiro problema, tem cristãos, né? Que no primeiro problema, sai da igreja. Porque não está, vai ser tratado no livro do pastor Wade, tenho certeza esse tema aí, a parábola do semeador. Não tem aquela base, né? O solo. A semente não foi plantada na terra boa. Não tem raízes. Então, qualquer coisinha, ele vai embora, porque ele acha que Jesus veio trazer tudo de bom e do melhor para a vida dele. Não é não? Tem. Para aqueles que estão firmados em Cristo, que obedecem a sua palavra, mas Jesus, ele não nos enganou. Ele disse, olha, eu não vim. Se vocês estão achando que evangelho é isso, no mundo vocês terão aflições, mas vocês, em mim, vocês têm paz. Agora, vocês passarão por dificuldade e eu estarei com vocês, sempre. Mas as dificuldades, elas vão vir, as dificuldades, os problemas vêm, meus irmãos. As dificuldades vêm e não é por causa disso que nós vamos abandonar a Cristo. Porque nós temos a esperança de que com Ele tudo vai ficar bem. Mas Jesus, ele disse que nós teremos aflições. Ele disse, eu vim trazer a espada. O que Jesus estava dizendo? Olha, por causa do meu nome, vocês sofrerão. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nem sempre vai ser o Fantástico Mundo de Bob. Lembram do filme que tinha, né? Fantástico Mundo de Bob, aquele menininho que ficava... Eu acho que tem gente da minha época aqui. O menino ficava no carrinho só sonhando, imaginando as coisas. Então, não é o Fantástico Mundo de Bob, gente. Né? Nós somos cristãos, acredito que adultos e maduros, e passamos. Quem nunca passou aqui por uma dificuldade e venceu, porque Cristo está conosco. Jesus disse, vocês vão passar, mas eu estarei com vocês. Então, infelizmente, tem um grupo de cristãos que estão vindo às igrejas achando que Cristo é só o oba-oba, e na primeira dificuldade que vem, não, eu não quero mais isso não, minha vida está assim, meu marido não aceita Jesus, eu vivo doente, eu vivo na miséria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo, e Jesus não faz nada por mim, não é? Quem já não ouviu isso? E devemos permanecer firme nele, obediente nele, em Cristo, e ele sim muda a situação. Quando nós estamos firmes, confessando, precisamos, irmãos, rever a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé. Sabe aquela confissão de fé que nós fazemos antes de nos batizar? Aquelas palavras bem bonitas que a gente diz? Eu me lembro até hoje da minha confissão de fé. E aí, você tem sustentado a tua confissão de fé? De quando você aceitou, antes de você descer as águas, que você faz aquele compromisso, né? Aquela confissão para toda a igreja, todo animado, empolgado, primeiro amor. Jesus estava dizendo aqui, eu vim trazer espada. Ele está dizendo, olha, vocês poderão sofrer por causa do meu nome. Olha, vocês não vão sair aí ferindo as pessoas, mas vocês precisam saber que por amor a mim, vocês poderão sim ser feridos pela espada. Era isso que Cristo estava querendo dizer. Vocês não vão sair aí matando as pessoas, sendo violentos com as pessoas, brigando com as pessoas, se armando contra as pessoas. Mas vocês precisam saber, meus queridos, que por amor a mim, vocês poderão sofrer sim. Até com a espada. Poderão sim, inclusive, ser feridos. Feridos fisicamente, feridos emocionalmente, por amor a mim, por amor ao meu nome. Jesus, quando ele veio ao mundo, irmãos, ele impactou. Você imagina uma pessoa que chega e diz assim, olha,
Eu sou o Salvador e fora de mim não há outro caminho. Não há outra salvação. Jesus, quando chegou na época dele que disse isso, ele foi revolucionário. Então, para muitas pessoas que escutam isso, dizer que aqueles que estão em Cristo, que fora dele não há outro caminho, que só ele é o caminho que nos leva à salvação, para aqueles que não creem nessa mensagem, é a mesma coisa de você colocar uma espada na mão dessas pessoas. Era o que Jesus estava querendo dizer. Porque Jesus, ele trouxe uma mensagem revolucionária. Como é que alguém chega e diz assim, olha, fora de mim não há outro caminho, fora de mim não há outra solução, você só vai chegar ao Pai através de mim, eu quero que você me ame a mais do que os seus próprios filhos, que a sua própria vida está disposta a morrer de mim. Irmãos, qual é o ser humano que tem o direito de exigir isso de nós? Nenhum. E Jesus, ele chegou com essa mensagem. Então, quando ele fala isso, é como se ele estivesse colocando uma espada na mão daqueles que não acreditam nessa mensagem. Por que Jesus, ele tem o direito, irmãos, de exigir isso de nós? Alguém sabe? Porque uma pessoa, para exigir isso de alguém, porque ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Ele é o dono da vida. Ele tem o direito, ele pode exigir isso. Porque ele é tudo. Eu li uma frase, eu não conheço esse autor, mas eu não esqueci nunca dessa frase. É o David Conde, eu não conheço, nem sei. E ele disse assim, eu li em algum canto aí da internet, não sei nem onde foi. Mas me impactou muito essa frase. Ele escreveu e disse assim, nós dizemos que Deus é o mais importante, mas Ele é o primeiro que nós deixamos para depois. Costumamos dizer, muitas pessoas dizem que Deus é o mais importante, mas Ele é o primeiro que nós deixamos para depois. Esse não é o comportamento de um discípulo de Cristo. Jesus, ele exige o topo. Jesus, ele exige o primeiro lugar no pódio da sua vida. Jesus, ele fala aqui, né, ainda em Mateus, ele diz assim, eu vim pôr a dissensão do homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E eu fiquei pensando, são relacionamentos muito profundos. Que coisa linda o relacionamento de um pai com um filho. Né? O pai que é pai de verdade. E é lindo, irmão. Existe um laço mais tenro do que esse. E Jesus, ele veio podendo até quebrar um laço de uma filha com a mãe. Existe também outro laço lindo, né? Da filha com a mãe. Da sogra com a nora. Eu sei que muitos dizem, ai, sogra. Mas existe, né? As sogras boas. Eu tenho uma sogra boa, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu entendo também aqui esse laço. E Jesus, ele veio quebrar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós assumimos esse compromisso e tomamos como verdade essa palavra de que Cristo é o mais importante, muitas vezes esses relacionamentos serão confrontados. Existem até países aí em que comunistas, em que os parentes entregam os seus próprios parentes que são cristãos para não morrerem por causa do comunismo. Os muçulmanos, quando um muçulmano se converte ao cristianismo, as famílias entregam o próprio. Por quê? Porque o ódio a Cristo é maior do que o amor pelo pai, pelo filho, pela esposa, pela nora, pela sogra. O ódio a Cristo se torna-se maior do que o amor. Ou o ódio, né, a Cristo se torna-se maior do que o amor pelo parente. Então, era isso que Cristo estava querendo dizer. Cristo não disse aqui que nós vamos sair armados, machucando as pessoas, maltratando as pessoas, nem que vamos abandonar nossa família, não vamos amar, não vamos cuidar dos nossos filhos, não vamos respeitar os nossos maridos, nem honrar. Não, nada disso Cristo estava dizendo. Cristo estava dizendo que por amor a Ele, por carregar o nome dEle, nós poderemos sim sofrer. Teremos que muitas vezes matar a nossa carne, abrir mão de tudo, por causa dEle, certo?
E quando eu li, voltando aqui a frase do David, né? Que ele disse, quando nós dizemos que Deus é mais importante, mas ele é o primeiro que nós deixamos para depois. O que isso quer dizer, irmãos? Ai, não, mas eu não deixo Deus para depois. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você acorda de manhã, a dona de casa, né? Dona de casa, vamos pegar. Dona de casa é super ocupada. Acorda e já corre para fazer o café da manhã, o esposo vai sair para trabalhar cedo e botar a menina para a escola, botar lanche na lancheira, e arrumar a casa e lavar a louça, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando termina o dia, está cansada, aí chega marido, é jantar, aí vem tarefas da escola, e é um monte de coisa. Ainda tem aquelas que trabalham fora. Acabou o dia, capotou na cama, dormiu. Cadê Jesus? Você não disse que ele é o mais importante? Mas foi o primeiro que deixou para depois. Quer ver outro exemplo? O homem sai para trabalhar. Chega lá no trabalho, é só problema, é só confusão, ou então muitas coisas, ou então até se deu bem, está tão empolgado, né, com os ganhos e os gastos, aí sai, vai resolver uma coisa, resolve outra, aí tem que ensaiar, tem que fazer isso na igreja, preste atenção. Que está na igreja só fazendo aqui, não é ter comunhão, nem intimidade com Deus, não, viu? Tem muita gente que pensa que 24 horas dentro da igreja é ter comunhão com Cristo, e isso não é. Aí vem, tem compromisso na igreja, compromisso no trabalho, compromisso com fulano, com cicrano, passa meia hora conversando com um colega no WhatsApp, tem que ligar para o pai e para a mãe. Ah, eu preciso ligar para o meu pai e para minha mãe para falar todo dia com meus pais. Eu tenho que falar, eu tenho que ligar todo dia para aquele filho para falar. Fica lá meia hora, uma hora, babá, no telefone. Acaba o dia, vai para o WhatsApp, fala nas redes sociais, faz uma postagem. Cadê Jesus? Mas se perguntar quem é o mais importante? Jesus. Foi o primeiro que deixou para depois. Sabe o que é Jesus em primeiro lugar? Sabe o que é Jesus no pódio? É você acordar já. Senhor, muito obrigada por este dia. Eu te louvo, Jesus. Eu não digo nem que você acorde, mas que você chegou, estou super cansada. Mamãe, a mãe liga, estou pensando em falar com você, meu filho. Mamãe, eu ligo já para você. Eu vou tirar 10 minutos, 20 minutos aqui para conversar com o meu Senhor. Depois eu ligo para a senhora, mamãe, ligo já para você. É tirar algum tempo do seu dia, da sua vida, para Deus. Isso é renunciar à sua própria carne, porque você tem vontade de falar com o pai e com a mãe. É gostoso, né? É gostoso a gente falar, conversar, brincar com os filhos. É bom distrair, né? Botar uma postagem na rede social, né? A gente está até ali evangelizando. Mas o primeiro precisa ser Ele. É sobre Ele. É Ele, irmãos. Cadê o compromisso? Você diz que ama. Como é que você ama uma pessoa e você não tem nem contato com essa pessoa? Eu amo meu esposo. Se eu ficar sem vê-lo um dia, eu vou sentir falta. Cadê ele, que eu não estou nem vendo? Já senti, né? Aparece aí. Pronto, eu vou sentir falta. E como é que você diz que ama a Deus e não sente falta dele em nenhum minuto? Irmãos, você precisa voltar ao primeiro amor. Tem alguma coisa errada. Como é que você ama a Deus e você não sente falta dele em nenhum minuto do seu dia? Irmã, eu não sei conversar com o Senhor, não sei passar lá no quarto 10 minutos. Mas sabe, conversar besteira com os colegas, passa meia hora no WhatsApp, fica vendo besteira, coisa boba, vídeo besta, né? Mas sabe fazer isso. Não sabe não? Fica lá, se tranca no quarto, bota um louvor, não fala nada, fica lá, só pensando, Senhor. Eu lhe digo que se você começar a fazer isso, com um mês você vai ter o que dizer para Ele. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é tremenda, irmãos. Deus, a palavra de Deus diz que na presença dele há farturas de alegrias. Se comece todo dia, passe ali 5 minutos trancado no quarto, não sabe falar não? Fique mudo lá, mas bote um louvor, comece a adorar, feche seus olhos, que eu digo a você que com um mês você está falando. Porque Deus, ele vai lhe encher da sua presença e você vai começar a ter intimidade com ele. Quando a gente faz uma amizade, a gente não tem muito assunto para falar. Você vai conhecendo aquela pessoa. Depois, nós temos uns amigos que eles querem estar lá em casa todo fim de semana. Porque é gostoso estar com eles. Quando eles não aparecem, a gente já sente falta. Cadê? Fulaninho não ligou, não? A gente sente. Mas no começo não era assim, né? No começo não era assim, só é assim quando é namorado, né? Que é coisa estranha, né? É estranho que a gente, quando começa a namorar, aquele apega, depois vai afastando. Isso está errado, viu, irmão? Isso não é de Deus, não. É para ficar mais junto quanto mais tempo passa. Né?
Estamos no seminário de família, né? Não estou falando nada de errado. Então, vamos lá. Cadê o seu compromisso? Cadê o Deus em primeiro lugar? E eu vou encerrar isso, né? Já que nós estamos no seminário de família. E eu quero aqui entrelaçar essa palavra da renúncia, ainda assim, tratando do tema de família. Porque o que é que tem a ver, irmão, eu ser discípulo de Cristo, eu ter que renunciar à minha própria carne e com esse tema da família? Meu querido, para você se dar bem na sua família, você vai precisar renunciar à sua própria carne. Porque, muitas vezes, os filhos vão ter que honrar os pais, que até nem merecem honra. Mas vão precisar fazer isso. Por amor aos pais? Não. Por amor a Cristo. Porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou amando a Cristo. E isso é renunciar à minha própria carne. Vocês estão entendendo a relação? Na hora que eu sou um filho e eu preciso honrar o meu pai, que não merece minha honra. Irmã, você não sabe como eu fui tratada pelo meu pai e pela minha mãe. Não merece minha honra, mas você deve honrá-lo. Porque a palavra de Deus diz isso. E aí você vai ter que renunciar a si mesmo por amor a Cristo. Uma grande conferencista que eu admiro demais, a Joyce Meyer, ela foi abusada a infância e a adolescência dela todinha pelo pai. E isso trouxe muitas e muitas marcas na vida dela. Até a personalidade dela hoje. Mas ela disse que terminou a vida dela levando o pai dela. Ele doente, e ela levava ele para fazer o tratamento todos os dias. Por amor a ele, não. Mas por amor a Cristo. O pai dela, que era abusador, violentou ela a infância e a adolescência inteira. Mas ela honrou o pai até o fim dos dias dele. Por amor a ele, não. Por amor a Cristo. Pelo compromisso, ela renunciou à sua carne. Quer ver outro exemplo dentro da família, de ser discípulo de Cristo? É o marido que não trata bem a esposa, que não faz elogios, que não admira. E aí essa esposa, a Bíblia diz que ela deve respeitar e honrar esse marido. Quer ver? É outra renúncia que essa esposa tem que fazer. Há um marido que não merece honra, mas por amor a Cristo, ela vai honrá-lo. Ela vai honrá-lo por amor a Cristo. Ela não vai mentir para ele. Ela não vai enganá-lo. Mesmo que ele mereça, né? Vamos falar assim. Mas ela vai honrá-lo, por quê? Porque ela é discípula de Cristo. Ela assumiu um compromisso primeiro com quem? Com Jesus. E por amor a ele, ela vai honrar esse marido. Sabe aquela esposa que é ruim, que é preguiçosa, que é mentirosa, que não faz nada, e o esposo é aquele esposo maravilhoso? Mas a Bíblia diz que ele deve amá-la. E aí ele vai ter que matar a sua carne para amar essa esposa, orar por ela, para que Deus transforme a vida dela. Isso é o quê? É renúncia. Ele vai fazer isso primeiro por amor a Cristo. Vai suportar as falhas, os defeitos. Tudo isso dentro da família é necessário renunciarmos à nossa própria carne para vivermos bem, primeiro na nossa família, como marido, como esposa e como filhos, por amor em primeiro lugar a Cristo, ao autor e consumador da nossa fé, aquele a quem assumimos um compromisso, aquele que exige que nós amemos mais a Ele do que a nós mesmos, aquele que diz, você está disposto a me amar mais do que a si próprio? Então, quando nós amamos a Cristo mais do que a nós mesmos, nós seremos bons esposos, seremos boas esposas e seremos bons filhos por amor a Ele. Amém, meus queridos? Compreenderam a palavra? E eu quero perguntar, eu quero que você reflita para a gente finalizar, tá? Para a gente finalizar essa palavra, eu quero que você reflita. E aí, calcule, como a gente leu aqui, calcule. Está disposto a ser discípulo? Você, diante de tudo que você ouviu, Jesus, ele está no pódio? Ou ele é as migalhas que sobram
da tua refeição. Aí você dá as migalhinhas ali para Jesus. Ele está no pódio lá do primeiro lugar? Ou ele é o último lá que chegou? Qual é o tempo que você tem? Você tem gastado tempo com ele? Você tem gastado tempo meditando na palavra dele, buscando a presença dele? Eu quero perguntar isso para você nesta noite. Eu quero levar você a essa reflexão. Quem Cristo ocupa na sua vida? O primeiro lugar? Porque é esse o lugar que ele exige de mim e de você. O primeiro lugar. Ele exige o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, é essa reflexão. Isso me fez refletir. Essa é uma palavra que me confronta. Porque nós temos a mania de fazer o que o David Conde escreveu. Dizemos que Deus é o mais importante, mas é o primeiro que deixamos para depois. Que Cristo seja o primeiro. Não deixe ele para depois. Certo? Amém? Tem alguma pessoa aqui hoje que não confessa Cristo como seu Salvador e deseja aceitar esse compromisso? As demandas dele são altas, mas ele promete que está conosco. Todos nós estamos aqui, aleluia. O Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Tem alguém aqui que não confessa Jesus como Salvador? Se tiver, por favor, vem aqui, nós vamos orar por você. Não se preocupe, Deus ele nos ajuda, nos sustenta, nós estamos até aqui. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Vamos ficar de pé? Que você possa, nesse momento, fazer uma reflexão. Jesus ocupa qual lugar na minha vida? Qual lugar que ele ocupa na minha vida? Será que ele está acima? Será que ele está acima do meu filho, que eu tanto amo? Será que ele está acima do meu emprego, que eu me dedico 24 horas? Será que ele está acima de todos os meus compromissos? Que lugar ele ocupa na minha e na tua vida? Vamos orar, eu vou orar com você nesta noite. Pai querido, oh, aleluia, Jesus, eu te louvo nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento aqui com os meus irmãos que eu conheci. Obrigada, Senhor. Eu quero orar com eles. Eu quero pedir a Ti nesta noite que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a seguir firmes em Ti, Pai. Nos ajudando a vencer todos os obstáculos, Jesus. Que o Senhor possa encher nossa vida de ousadia para continuarmos a pregar a Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos, sim, Senhor, fortalecidos em Ti, seguir até o fim como discípulos. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, quando muitas vezes nós queremos desistir, quando muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, mas que diminua eu e que o Senhor cresça em nós, como foi louvado aqui. E que diminua eu e que o Senhor cresça. E que o Senhor cresça. E que esse amor que nós temos por Ti cresça cada vez mais, Jesus. E que o Senhor possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, ó Pai. O primeiro lugar, que eu já amanheça o meu dia pensando em Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus da minha salvação. O Senhor foi aquele que me trouxe esperança. O Senhor foi aquele que morreu por mim, e eu Te agradeço neste dia, Pai. Eu Te louvo, ó Deus. Obrigada, Jesus. Fortalece os nossos irmãos, Pai. Reafirma o compromisso que eles um dia fizeram contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e eu quero que todos digam amém.